Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer hoje uma questão muito massa, FUVEST. Acompanha comigo essa viagem. A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sob um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, conforme você observa no desenho. O ponto P sobre o terreno, pedra perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200 metros acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante do lançamento, é de 10 metros. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Ufa! Questãozinha boa, hein, pessoal? Essa altura, ela é exatamente esse segmento. A distância lá da ponta do penhasco até o meu terreno. Vou chamar esse valor de H. Massa. Agora, professor, a minha ideia aqui vai ser exatamente colocar essa parábola no plano cartesiano. E aí, sabe como é que eu vou fazer isso? Em alguns vídeos, você acompanhou comigo que eu colocava sempre o meu vértice no eixo das ordenadas. Só que aqui eu vou mudar um pouquinho, tá? Sabe aonde eu vou colocar aqui no desenho o meu eixo das ordenadas? Exatamente aqui, gente, ó, coincidindo com esse segmento H que eu quero calcular. O meu eixo Y vai ficar exatamente aqui. O eixo X vai ser a base do terreno aonde esse ponto P ele está se movimentando. Show! Aqui no desenho você só vê uma parte. Eu vou desenhar a parábola toda, tá? Então você acompanha comigo como vai ser essa viagem. Massa! Aqui está o nosso vértice, que é o ponto mais alto. Professor, observa comigo aqui aonde está cortando o eixo Y. Esse valor é exatamente a distância do ponto aonde o projétil foi lançado aqui no penhasco até o meu terreno. Esse tamanho aqui corresponde ao ponto da parábola que está o quê? Verticalmente distante do eixo Y. Então, você vai marcar aqui que esse é o H que eu quero calcular. Show? Perceba, todo esse tamanho, eu vou olhar, ele está aqui coincidindo com o arco da minha parábola. Ele disse que a altura máxima atingida pelo projétil vai ser exatamente 200 metros. E ele deu uma informação importante, hein, professor? Duas, aliás, a respeito do ponto P. Às vezes você olha para o desenho, vê o ponto P aqui fixo, nesse lugar. Só que isso é uma pegadinha. Esse ponto P é um ponto que está movimentando, pessoal. Ele diz no início, tá, do meu texto, que ele está sobre o terreno, ele sai exatamente aqui. E à medida que o projétil vai se deslocando, o ponto P horizontalmente também vai. Um dado importante que ele deu é que a distância horizontal que esse meu ponto P vai percorrer desde o instante do lançamento até atingir o meu terreno corresponde a 30 metros. Uma outra informação importante que ele deu é que no ponto, quando o projétil atinge a altura máxima,
O meu ponto P, ele deslocou, ele se movimentou exatamente 10 metros. Então, daqui, no instante do lançamento, até o projétil atingir a altura máxima, é exatamente um valor 10. Olha aí que bonito. Professor, praticamente o gráfico aqui já está com as informações completas. Mas eu vou colocar mais uma que vai ser decisiva para a montagem final. Lembra que um detalhe que eu já coloquei para você? O x do vértice, ele sempre é o ponto médio das raízes. Por quê? Porque bem aqui no vértice passa o eixo de simetria, que é uma reta vertical. Ela divide aqui a minha figura em duas partes simétricas. E isso faz com que o x do vértice esteja exatamente no ponto médio das raízes. Então, se aqui é 10, aqui é 30, a distância que você tem é 20. Como ele é ponto médio, a distância do 10 até essa outra raiz também tem que ser 20. Ponto médio está exatamente no meio. Então, se eu andar 20 nesse sentido, eu vou chegar em quanto, hein, pessoal? Muito bem, menos 10. Daqui até aqui é 20, daqui até aqui também é 20. Sabe por que essa parte aqui foi importante? Porque agora você acaba de ter o valor das duas raízes, professor. E como eu conheço as duas raízes, para eu montar a sentença da função, eu vou usar a forma decomposta. Eu já fiz uma questão lá do Enem, se eu não me engano, que eu usava a forma decomposta para montar a sentença da função. Sempre que eu conheço as duas raízes, pode usar sem medo. Então, vamos lá. O A ainda não tenho, daqui a pouco eu vou calcular. X menos uma raiz, menos 10 vai ficar mais 10. E aqui vai ficar quanto, gente? X menos a outra raiz, menos 30. Funçãozinha está praticamente montada, mas eu não tenho ainda o coeficiente A. Sabe o que você faz para achar o A? Pega um ponto do gráfico, exceto as duas raízes. Vou pegar o ponto que é o vértice. Quando x for 10, o meu y vai ser o que aqui, gente? 200. Posso pegar esse ponto? Posso. É vértice, mas não deixa de ser um ponto. Coloca aqui o y igual a 200. O a você vai achar. O x eu substituo, 10 mais 10. E aqui eu substituo também. Quanto é que vai ficar essa minha conta, hein? Eu vou ter 20, eu vou ter menos 20, quando você multiplicar, menos 400. Vai passar o menos 400 dividindo, vai ficar 200 sobre menos 400, eu vou simplificar, vai chegar em A igual a menos meio. Observa que é negativo, com cavidade para baixo. Volta aonde, professor? Exatamente aqui, tá? Onde eu tinha empacado, eu não conhecia o A. Vai ficar A, que é menos meio, x mais 10, e aqui x menos 30. Professor, a minha função ela está montada. Precisa fazer a distributiva para deixar naquela forma convencional? Não, tá? Sabe o que você vai fazer para achar esse H, que é o que ele pede? Observa que o H, que é essa distância aqui, gente, ó, ela é exatamente o ponto aonde corta o Y. Quando corto o Y, o que acontece com o meu X? O X é zero. Tamanho H, ele está bem aqui. Nesse ponto é onde o gráfico corta o eixo Y. Cortou o eixo Y, o X é zero. Então, volta ali na minha sentença e no lugar do X vai colocar zero. Então, vai ficar 0 mais 10
e aqui vai ficar 0 menos 30. Matemática básica, não vai errar nenhuma conta aqui. Eu vou ter 10 e aqui menos 30. Professor, quanto é que vai dar esse nosso resultado? Menos com menos mais, 300 por 2, 100 e quanto? 50. Olha aí, meus amigos, essa altura, que é exatamente o y, quando o x é zero, ela vale 150 metros. Temos essa alternativa? Sim, a alternativa D, de doidas pelo saber. Massa a questão, né? O que eu deixo como desafio para você? Tenta resolver esse exercício colocando o eixo y exatamente passando aqui pelo vértice. Acho que aqui fica um pouco mais difícil, mas em todo caso, deixo aí como desafio. É isso, meus amigos. Quer saber mais dicas? Quer resolver mais questões da FUVEST? Inscreva-se no nosso canal. Que a matemática esteja com vocês.